Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, meus irmãos? Esse é meu bichano, Gregório Gato, que já veio aqui dar as honras e agradecer também a todos pela maravilhosa presença e visita, né? Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela comunhão que eu tenho com cada irmão que me segue desde o início do meu canal, né? Cada pessoa que me dá o voto de confiança diariamente, com a inscrição, com like no vídeo, com comentário. Vocês me ajudam muito e ajudam que eu mantenha esse conteúdo de pé no YouTube, trazendo essas atualizações. Continue se inscrevendo aí, deixando o like no vídeo, né? E vamos às notícias, né, meus irmãos? E vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Tem algumas posições para hoje, né? Nessa sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. E seguindo as últimas informações que eu pude colher de mais relevante para essa tarde, é o seguinte. Vamos lá? Sentou? Pegou a pipoquinha? O copo de coca? Brincadeira, gente. Vamos lá, né? É o seguinte. O Quantum Financial System e o Emergency Broadcast System e os White Hats, os militares da Aliança, estão prontos para serem lançados a qualquer momento. A inteligência está assim inclinando para a liquidez, para o Global Currency Reset, para acontecer a partir deste fim de semana, especificamente do dia 15. Temos a sensação de que algo está acontecendo nos bastidores. A Guarda Nacional dos Estados Unidos foi ativada em 48 estados. Um muro de concreto está sendo construído ao redor da Casa Branca. O Festival de Cinema da Sundance de fevereiro foi cancelado. Nenhuma razão dada e os hotéis não estão oferecendo os reembolsos. Observamos que a Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá foi atingida por mísseis no último dia 13 de janeiro. Guerras e rumores de guerras estão abundando em todo o mundo. O Irã não tem interesse em negociar um novo acordo nuclear. Observamos o manual da Lei de Guerra dos Estados Unidos, que exige lei marcial anunciada pelo menos até 20 de janeiro de 2022. Bancos em todo o mundo estão se recusando a trocar moedas estrangeiras físicas nesse período. O prédio da Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., foi fechado ao público até o novo aviso. Isso aconteceu ontem. O governo dos Estados Unidos está fechando escolas em todo o país por cerca de uma semana. Países em todo o mundo estão se preparando para um apagão iminente devido a ataques cibernéticos. Redefinição da moeda global. A partir de quinta-feira foi dito: um desacordo causou um pequeno atraso no anúncio da nova taxa internacional de dinar. O parlamento aprovou uma nova taxa inicial flutuante de mais de 11 dólares. O Iraque está planejando um anúncio sobre a nova taxa de dinar internacional. Desculpa, gente. Ai. Um pernilongo me pegou aqui. Foi uma pulga do gato aqui. Tô brincando. O parlamento aprovou, né, essa taxa. E o Iraque está planejando um anúncio sobre essa taxa de dinar internacional já neste sábado, 15 de janeiro. Na quinta, também dia 15 de janeiro, os contatos nos centros de redenção foram informados de que estarão absolutamente de plantão neste fim de semana todo e provavelmente trabalhando no domingo 16 de janeiro. Na frente dos títulos, haverá liquidez possível já partindo desta noite, embora definitivamente neste fim de semana, tudo que eles precisam fazer é que os títulos estejam em movimento e então eles liberarão para nós. Se eles começarão a pagar os títulos, eles também começarão a marcar os compromissos ao mesmo tempo para os níveis mais baixos de RV. A notificação aos níveis mais baixos, o nível 4B, pode vir a qualquer momento,
a partir do dia 15 de janeiro. Os centros de redenção serão totalmente preenchidos. O Wells Fargo, a princípio, estará enviando e-mails contendo notificações oficiais usadas para definir compromissos de troca e resgate nos Estados Unidos, a serem escalonados de acordo com os fusos horários. Observamos que já no dia 9 de janeiro o Iraque já comemorava sua nova taxa de dinares. O perdão da dívida também está programado para começar a partir de 15 de janeiro. A China exige a rendição de Taiwan. Conselheiro da CIA adverte sobre uma guerra civil dos Estados Unidos. Espionagem encontrada plantada nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim de 2022. Rússia adverte que recorrerá a meios militares se o Ocidente não se curvar às suas exigências. Estados Unidos criticam as alegações ilegais da China no Mar do Sul da China. A Marinha Real Britânica se prepara para a guerra no Golfo Pérsico. Rússia envia 10.000 soldados para a fronteira ucraniana. Operações de mineração de Bitcoin foram assumidas e incorporadas ao Quantum Financial System pela White Hats Military Alliance. Tráfego aéreo parado no oeste dos Estados Unidos. Alerta de míssil norte-coreano de entrada provocou a misteriosa interrupção do tráfego aéreo. Novos detalhes sobre a suspensão da FAA em voos para o oeste dos Estados Unidos apontam claramente para testes de mísseis hipersônicos da Coreia do Norte como sendo o culpado. Muro de concreto está sendo construído em torno da Casa Branca. O MI5 alertou que o agente do governo chinês tem estado ativo no parlamento do Reino Unido e foi dito pelos parlamentares. Crise econômica global. A China Evergrande está inadimplente em 82,5 milhões de juros que fazem parte da dívida de mais de meio trilhão, que é principalmente a imobiliária, que representa 30% do PIB da China. Se a Rússia atacar, a Ucrânia cairá rapidamente, como é conhecido pelos generais militares mundiais. Quando a Ucrânia cair, as elites bancárias mundiais e o sistema bancário central sofrerão um golpe que poderá derrubá-los. Centenas de trilhões perdidos em horas, dias, semanas e meses. Bom, meus amigos, então essas foram as últimas novidades, né, a respeito desses provedores da inteligência que eu sigo, que falam sobre essas posições do mundo e esses crashes globais que estão, né, por aí no mundo todo assentando cada vez mais e forçando cada vez mais o RV, GCR e todo esse movimento para com o sistema financeiro dar certo, né, como eu acredito que já deu, mas sua implantação ainda tem sido um verdadeiro mistério, né? Esse sistema financeiro eu acredito que esteja trabalhando em paralelo ao sistema atual, né? E levemente substituído, né? Mas é muito inconclusivo ainda qualquer informação. Mas ele existe e está respaldando as moedas em ouro e fará uma grande reformulação assim que o momento for propício, isso ao mundo todo, né? Meus amigos, eu tenho aqui algumas outras informações, né? Vamos lá. Nossos contatos de inteligência militares disseram que o Departamento de Operações e Defesas já cuida do bloco de contas. Ele diz que não é realmente um problema, mas está relacionando um problema com os títulos da Yellow Dragons no início dessa semana, para os quais o Departamento de Operações e Defesas precisa atualizar os arranjos de segurança e ter os contratos atualizados, também necessário para todos os principais títulos que controlam a liquidez para Dubai 1, Dubai 2 e 3, para liberar a cascata final para todos os níveis a partir deste mês, e ele disse também que tudo está sob o controle do Tesouro dos Estados Unidos, e o DOD, que é o Departamento de Operações e Defesas, também está no controle, e a correção está sendo feita de forma relativamente rápida. A sua informação é de que estamos ouvindo falar de um movimento não revelado na direção certa. Ele disse que dentro de alguns dias
espera que haja uma liberação global para iniciar os pagamentos em todos os níveis restantes e as fontes dos detentores dos títulos ainda estão sendo informados deste momento para a retomada destes pagamentos de títulos e com banqueiros de câmbio também mencionando. Foi dito que estes pagamentos em contas continuam silenciosamente para todas as contas adjudicadas e todos os assentamentos, e para todo o restante das contas de grupo em Tier 3 que foram movimentadas. Os 6 níveis de milhares de pagadores designados globalmente para pagar níveis mais baixos de contas de beneficiários no T3 finalizando e iniciando o T4A, terão suas contas de beneficiários dos Paymasters pagos pelo Tesouro dos Estados Unidos, com o processo mudando e inclinando para o T4B antes do dia 20 de janeiro, e suas informações são atuais. Se as equipes de segurança do DOD e as equipes jurídicas não encontrarem nenhum motivo para pausar este progresso. Foi dito também que, para fins de segurança, o Departamento de Operações e Defesa e o Tesouro dos Estados Unidos têm liberado sim pagamentos globais metodicamente, lentamente e diariamente dos níveis superiores para os níveis inferiores que o DOD e a UST chamam de liberação de pagamento em cascata controlada. Uma porcentagem desses fundos está sendo acessada silenciosamente em títulos T3 de nível superior titular de contas e contas judiciais, para que esse dinheiro esteja metodicamente pagando outras contas, até que chegue em nós T4B, que depende dos movimentos mundiais em breve. O dinheiro está se movendo nos bastidores, fazendo com que muitos beneficiários do T3 final já comemorem nestes últimos 6 dias, algo que todos podemos esperar em breve. Foi dito que isso é uma operação militar, foi dito para manter orações e saber que em breve todos poderemos cruzar essa linha de chegada, como muitos dos grupos T3 já tiveram a bênção de fazer e agora iniciando a próxima cascata na camada T4A. Bom, meus amigos, mais posições então interessantes, né, a respeito do processo de notificações e do RVGCR no âmbito global, né? Eu sigo com muita fé e creio que esses momentos chegarão, né? Essas notícias não sou eu que crio, né? Eu tiro ela dos provedores e diariamente os provedores falam. Então, se você às vezes conhece outro canal que fale também, né? Você pode ver que não é só o canal do Danilo Sert que está replicando essas notícias e fazendo isso de uma forma, né, legal para que as pessoas possam se inteirar nesse ambiente, né? Visto que é muito conturbado, né, meus irmãos? Então, é difícil a clareza às vezes, né? Demanda, certo, sim, uma posição de conhecimento e outras coisas relacionadas a posições geopolíticas, geoeconômicas, financeiras, né? Mas tudo isso caminha e eu acho que todos nós caminharemos em si para estes acontecimentos dessa maneira que eu venho trazendo, né? Mas vamos firmes e crendo na bênção, né? Eu tenho aqui mais algumas novidades, né? Vamos lá. Bancos centrais comprando o mundo usando dinheiro falso e lucros recordes de ações. Os recordes de Wall Street nos últimos anos, causados pelas políticas acomodatícias do FED e uma grande reforma tributária, viram os bancos americanos como os principais beneficiários. Apenas sua economia manipulada normal, onde aqueles que controlam o dinheiro acabam com a maior parte dele. JP Morgan Bank, o Banco da América, Wells Fargo e seus pares já relatam lucros recordes. Enquanto o JP Morgan e o Banco da América tiveram anos recordes, Goldman e Citigroup tiveram seus maiores lucros atuais desde a crise financeira.
Os lucros impressionantes, juntamente com os comentários otimistas sobre esta nova década, podem aliviar os temores de que os aumentos de juros e as guerras comerciais acabarão com os bons tempos dos maiores bancos. America First provou-se essencialmente em Wall Street First, e isso levou ao aumento dos lucros dos grandes bancos, que em 2019 experimentaram um crescimento exponencial nos lucros registrados. 6 bancos sozinhos faturaram 120 bilhões em lucros. O salto inédito dos índices, que subiram 30% em média no exercício encerrado, levou a um aumento da alavancagem garantida por investimentos em ações, uma forte reavaliação das carteiras e um aumento nas taxas recebidas pelos principais bancos norte-americanos. Enquanto as economias quebram em todo o mundo, os banqueiros parasitas em níveis recordes é a razão para o colapso em primeiro lugar. Este é o ano em que 6 maiores bancos geraram muito lucro, mais de bilhões em lucro. Os super ricos estão ficando cada vez mais ricos, enquanto a classe média está desaparecendo completa e totalmente. Os mercados tiveram o pior outubro desde 1930, e o pior novembro desde 1930, e o pior dezembro também. 100 bilhões em lucro, e eles nem precisam pagar juros sobre seus depósitos de poupança. Só o JP Morgan teve lucro de 36 bilhões de dólares, batendo o recorde de lucro mais substancial registrado por um banco em um único exercício financeiro. A América do multibilionário Scrooges é impulsionada pelos bancos, o motor estrondoso da nova era do ouro das finanças americanas. Finanças que agora desvincularam todos os berços que a mantinham atrelada à economia real, alimentando-se de recompras de ações próprias por empresas cotadas, buybacks, inflação dos índices ligados à flexibilização quantitativa permanente do FID e dos demais bancos centrais e colossais descontos fiscais. A receita vencedora do JP Morgan foi a capacidade de aproveitar o boom das atividades de negócios e mercados, que aumentaram 31% com imensos lucros na negociação de títulos e renda fixa. Bom, meus amigos, só mais uma nota, né, a título de conhecimento de como os bancos estão, como eles conseguiram quebrar o mercado nesse sistema financeiro e como eles continuam aí, apesar de uma grande crise, uma grande recessão, que nós voltamos aí nas épocas de hoje, né, a épocas como 2008, né, que novamente estamos em uma dívida trilionária mundial, né, prestes a ser reiniciada ou perdoada, né, de acordo com algumas teorias, né, e algumas teorias fortes, das mesmas que eu acredito, né, que deixam de ser teorias para mim e grande realidade, visto que a dívida passa a casa dos trilhões, né, dos milhares de trilhões. Eu quero ver de onde eles vão ter. A dívida governamental já é essa. Eu imagino de onde eles vão tirar esse dinheiro. Ou eles criam esse dinheiro, ou eles reformulam o sistema econômico. Porque se continuar, eles podem postergar isso por mais algum tempo, mas não muito, né? Então, logicamente, que o sistema financeiro será reformulado em algum momento, né? E eu acredito que toda essa reformulação vai passar para que haja também um equilíbrio, né, nessas classes, né? Até mesmo esses artigos trazem, né, como pode, né, ter tantos bilhões para um lado e tão pouco para outro, né? Então, isso à medida que os bancos também crescem, eles vão excluindo a classe média do mercado, né? E vão sugando cada vez mais. Mas a atividade bancária, ela tende a ter seus dias contados, eu acredito também, porque vindo a CBDCs, o sistema mundial vai passar por uma grande reformulação ligada a isso, e o papel dos bancos vai se tornar cada vez mais obsoleto, e eles não vão conseguir nos sugar dessa maneira, pois o nosso dinheiro vai ter liberdade, e ele vai ter liberdade de transição, de tráfego e velocidade também, para que ele possa ser gasto e utilizado, e nós teremos a liberdade financeira em si de utilizar o nosso dinheiro sendo nosso mesmo, não pagando muitas taxas por isso, ou vários outros tipos de impostos, né? Isso vai se refletir economicamente no mundo todo, melhorando o mundo todo para toda a humanidade, né? Assim espero. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio,
Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus irmãos. Eu volto mais tarde com novidades do RVGCR, posições importantes aí sobre o pagamento em cascata desses títulos aí, sobre o recebimento desses e-mails. Isso tem cada vez sido mais comentado aí. Quem tiver comigo, me dá essa honra, o prazer. E eu fico lisonjeado com a visita, com a inscrição de cada irmão. Continue se inscrevendo aí no meu canal, eu peço. E continue deixando o like no vídeo, o comentário. Recomendem meus vídeos para que mais pessoas possam ver também e observar o ponto de vista da inteligência, o meu ponto de vista também crítico, né, diante de todo esse acontecimento. E se você tem alguma empatia aí com o irmão, continue se inscrevendo e possibilitando que o meu conteúdo continue sendo visto, para que eu traga sempre mais conteúdo para os irmãos e irmãs aí que me veem, né? Fiquem com Deus, meus amigos. Eu volto mais tarde. Quem quiser, pode se aconchegar aí, trazer a pipoquinha e não se esquecer de deixar aquele like também no vídeo, né? Tchau, tchau, meus irmãos. Deus abençoe. Até mais tarde.